poderão aí sofrer aí, enfim. Então, melhor coisa que existe para você se preparar para nem escrever é escrever. Uma outra dica de leitura é essa aqui. Vou deixar lá no canal depois dicas de leitura e também vou deixar disponível aqui no Professor Rogério Mello. Deixa eu trazer para cá, aqui. 200 dias de leitura e escrita na escola. A proposta deste livro aqui, dá uma olhada aqui como que os alunos escreveram. Batata, cebola... Deixa eu mostrar para essa câmera aqui. Aqui está ao contrário, somente aqui que não. Aqui está espelhado, aqui está da forma correta. Ó, batata ou cebola? Cebola com S. Então, essa proposta deste livro aqui, qual é? É que as crianças possam escrever durante 200 dias letivos. Vou dar um exemplo para você aqui, professor, você que está me vendo. Um exemplo. A forca da casa. Trabalhar com a criança com a forca, com todos os objetos e cantos da casa. A quarto, sala, cozinha. Calendário. Que a criança escreva dentro do calendário as suas atividades que ele realizará. Jogos, atividades físicas, enfim. Ok? Localidades. Acabei de falar de localidades com vocês, não foi? E tá aqui mais localidades. Olha aqui, ó. Localidades. Vamos aqui para localidades. Então, nós temos aqui como aprender as localidades e como nós podemos encontrar no mapa, no globo, as localidades. Você vai escrever, desenhar o mapa depois do seu caderno e escrever o nome dos países. É uma boa sugestão, tá, pessoal? 200 dias de leitura e escrita na escola para que você possa escrever. Então, para uma boa dica da redação já do Enem, vai pensando nisso, vai pensando que o Donald Trump, né, ele aí criou aí algumas situações tarifárias para o Brasil 50%. No momento que eu estou falando com vocês aqui agora, saiu na mídia que ele impediu, né, mandou aí vetar a entrada de ministro do STF nos Estados Unidos e que também o ex-presidente Jair Bolsonaro agora utilizará a tornozeleira eletrônica. E dessa tornozeleira eletrônica, pastor José Elias, seja muito bem-vindo. E essa tornozeleira eletrônica, a qual ele utilizará a partir de agora, para ele não sair do país, assim vamos dizer, e respondendo aí as situações que envolvam, né, as situações do 8 de janeiro e a famosa minuta que poderia resultar em golpe, enfim, tá? Que ele está sendo julgado agora, né, havendo julgamento pelo STF. São todos os temas que fazem parte de uma boa redação e que nós precisamos escrever. Não existe milagre, gente. Você chegar lá na hora com o caderno no Enem e escrever do nada. Existe uma boa estruturação e prática que você precisa fazer. Uma das sugestões é estrutura essencial. Introdução, apresentação do tema e da tese, aquilo que você vai defender, aquilo que você acredita. Nunca você vai ficar em duas pontes, né? Jamais você vai pegar uma redação e escrever, não é o Lula, não é a Dilma, não é o Trump, não é o Bolsonaro, é o Lula que está... Não, isso daí, essa situação já é uma redação que será totalmente desclassificada. Arthurzinho WZ entrou aqui na live conosco, seja bem-vindo. Então, o que nós teremos aqui? Nós teremos aqui uma apresentação de um tema e uma tese daquilo que você vai defender, como já ocorreu com situações de feminicídio. Infelizmente, o Brasil tem aí este grande número de feminicídios, nós temos aí desmatamentos que sempre ocorrem, nós temos aí temas como a questão da busca pelo ouro, desenfreada pelo ouro, e muitas pessoas acabam perdendo a própria vida através disso, e nós temos aí as situações dessa bipolaridade política brasileira, que sempre é cobrado, geralmente, nas redações do Enem. Boa noite, professor Gustavinho aqui. Ô, Gustavinho, seja muito bem-vindo, querido. Saudade de você. Um abraço à sua mãe. Que bom ter você comigo aqui, tá? Gosto muito quando você aparece. Aí vem argumentos e exemplos, né? Você vai fazendo 2 parágrafos, os argumentos e os exemplos, e depois a conclusão, a retomada da tese a propósito de intervenção social, aquilo que você vai acreditar que seria um caminho interessante, não o top da solução único e exclusivo,
mas o caminho melhor para resolver aquele tipo de problema, aquele tipo de situação. Então, análise de séries, filmes e documentários. Gente, ultimamente eu assisto muito série, muito filme e documentário, mas porque eu sou psicanalista, né? Eu tenho uma formação em pós-graduação em formação em psicanálise, da mesma forma que eu também tenho pós-graduação na área de ciência ABA, intervenção ABA e educação especial com crianças deficientes. Então, eu assisto muito, às vezes, documentário e os filmes para fazer uma análise, às vezes, até do personagem do filme e aquilo que ele quer passar ali naquele filme, naquela narrativa, qual que é o comportamento daquela pessoa, qual que é a angústia daquele personagem, qual que é a situação daquela pessoa. E isso daí é muito bom, entendeu? A Ana enviou a solução para participar ao vivo. Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas eu acho que a Ana ela só quis mandar um tchauzinho. A Ana quer fazer uma chamada para participar ao vivo, Aninha? Seja bem-vinda, Ana. E aí vem análise de série, filme, experiências pessoais e coletivas relevantes, aquilo que é experiência relevante, aquilo que é uma experiência coletiva, você já ouviu falar, você já em algum momento percebeu que há uma experiência importante para aquela situação. Vou dar um exemplo para vocês. É uma experiência importante, interessante sobre. É uma experiência importante, interessante sobre a pessoa deficiente. Estou com saudade. Eu também, Ana, saudade de você. Com criança deficiente, como que a criança supera aquele obstáculo? Como que a pessoa conseguiu superar situações como aquela proposta? Anderson CC Cruz. Seja bem-vindo, Anderson. Quem que é o Anderson? Seja muito bem-vindo que entrou aí com o perfil do Anderson, tá? Eu não sei identificar quem é a pessoa, mas seja muito bem-vindo. E aí, o que acontece? São pessoas, são situações de experiência que podem fazer parte da redação, desde que esteja dentro da situação problema ali, dentro da situação que requer e precisa de alguma ajuda ou de alguma sugestão de uma boa intervenção, tá ok? Aí vem possíveis temas do Enem. Opa, vamos lá para possíveis temas do Enem, e tem um aqui que eu gostei muito. Uso excessivo de tela. Pessoal, nós estamos numa rede social, aqui estou com 3 redes sociais falando aqui, há 3 redes sociais. Óbvio, é claro que eu estou utilizando telas, 1, 2, 3 telas para conversar com vocês. Só que quando nós falamos do uso excessivo de tela, nós estamos falando do uso excessivo de tela, principalmente quando nós estamos falando de uso excessivo de tela na mão de uma criança. Então, você pega um celularzinho, deixa, tá velhinho, já vou jogar fora, vou dar para a criança ficar brincando. E aquela criança começa a ficar 1 hora, 2 horas no joguinho, daqui a pouco passa a ser 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Há um tempo atrás, uma mãe sentou-se para conversar comigo, se sentou para conversar comigo e disse assim: meu filho, às vezes, ele dorme 4h30 da manhã. Tem condições, gente. Ele dormiu 4h30 da manhã e depois ele chegar na escola para estudar, ele vai dormir em cima da mesa, da cadeira da escola. Isso não tem um pingo de dúvida, né? Então, assim, não temos como. Aqui eu tenho vários e vários cortes. Eu tenho aqui lives de 1h30 no meu canal sobre uso excessivo de tela. Pode ir, professor Rogério Melo, uso excessivo de tela. Você vai encontrar aí várias e várias anotações, vários e vários recortes e várias lives inteiras sobre o uso de tela. Por exemplo, até 13 anos de idade, estar entregando tela na mão de criança, isso não existe, né, pessoal? Então não tem condições. Se vocês escutarem aí, cachorro latindo, a pessoa da coleta está passando, tá? Inteligência artificial e ética. Minha irmã tem vezes que nem dorme, tanto fica mexendo no celular. Olha aí, ó. Já pensou? Meu Deus, coitado do cérebro da criança. Fica assim, ó. De tanta iluminação, de tanto uso de tela. Olha, vamos contemplar a natureza, vamos sentar, senta em família, conversa. O irmão, né? Senta, conversa. Vamos conversar, vamos falar de algum assunto interessante. Como foi o seu dia na escola? Conta alguma coisa aí, alguma história interessante que você ouviu. Pega a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ouvir aqui um hino, né? Para quem está escutando o hino, para quem escuta música, pega um CD, quase não tem mais CD, né? Mas pega aí uma playlist,
Senta todo mundo, vamos ouvir, olha que coisa interessante. A maioria das vezes não presta atenção nem naquilo que está sendo falado ali, nem na letra que está sendo cantada, a não ser quando precisa de análise. A inclusão digital também pode ser um tema importante, a inteligência artificial e ética. Como usar eticamente a inteligência artificial? Podemos usar para tudo? Ou será que a inteligência artificial também tem os seus limites? Tem vezes que eu quero brincar com ele, mas ele não sai do celular. Então, Ana, se você quiser até eu posso conversar com ele para você, uma hora que ele quiser conversar comigo, tá? Criar jogos, nós temos jogos aí que nós podemos indicar. No meu canal eu ensino, inclusive, a Corrida de 100, que eu acredito que é um jogo essencial para quem gosta, quem deseja trabalhar aí com a Corrida de 100, tá, pessoal? Então, é essencial, tenho certeza que vocês vão gostar muito de trabalhar com jogos. Sai um pouco dessa tela, pelo amor de Deus, tá? Saúde mental na juventude também, olha aí. Se cair saúde mental na juventude, uma das razões da saúde mental estar como está hoje é o uso excessivo de tela, né, pessoal? Aumenta a ansiedade, aumenta e muitas vezes as situações aí de depressão, e nós precisamos tomar cuidado. Quem tiver dúvidas sobre isso, não se esqueçam. Pessoal, eu vou falar isso várias vezes na live ainda. 29/7/2025. Uma live no Instagram do professor Rogério Melo e também a live no YouTube, @professor Rogério Melo, com vários profissionais da saúde, do direito, para falar de direitos para crianças e pais e mães de educação especial, e também falar sobre o uso excessivo de tela, sobre todas as situações a qual nós estamos falando aqui hoje de uma forma bem mais apurada. Inclusive, aí no Instagram, já para deixar uma coisa de forma gratuita, né? Você não vai pagar nada, e nós temos aí vários especialistas que estarão comentando e falando sobre todo este trabalho, tá? Saúde mental na juventude, o impacto e a desinformação nas redes sociais, que muitas vezes as redes sociais estão sendo usadas aí para castigar cada dia mais as pessoas, né? Que as pessoas aí utilizam as redes sociais para se informar, e que não é uma boa coisa, não é uma boa pedida, tá? Dicas finais para o sucesso. Jogos que podem ser aliados. Incorpore games educativos e gamificação em sua rotina de estudos para aprender de forma divertida e eficaz, tá? Saiba, existe preparação consistente, consistente. Aqui seria o caso consistente e consciente. Então, nós precisamos entender que, deixa eu até colocar aqui, ó, já até fazer uma correção, consciente e consistente. Ok? Consciente e consistente. Por quê? Nós precisamos que esse jovem, nós precisamos que essa moça, esse rapaz, esteja consciente do que está fazendo. Foque na apresentação, aplicação do seu conhecimento, leitura crítica e problema contextualizado vão fazer diferença.